E olha só, quem me faz companhia aqui no programa agora, Dr. Donato, tudo bem contigo? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez eu agradeço e vai ser um prazer aí contribuir. Muito bacana. Bom, a gente sabe que na pandemia, muita gente acabou ou perdendo o emprego, ou teve redução do seu salário, acabou recebendo o salário do governo e não da empresa, e consequentemente isso é um valor abaixo do que vinha ganhando. Enfim, com tudo isso, as dívidas foram acontecendo. Você tem visto, Donato, no seu escritório, no seu dia a dia, isso realmente acontecendo com clientes teus, com pessoas que você conhecia, realmente essas dívidas se somando, aumentando? Então assim, anterior à pandemia a gente já tinha um índice de endividamento muito alto no Brasil, né? Com a pandemia, tanto as questões dos consumidores quanto das empresas ficaram praticamente impagáveis. Então, dependendo da região em que você faz uma análise ou recebe uma demanda, você percebe que a questão da implantação do lockdown prejudicou demais as empresas e os consumidores. Sim. Então, com certeza, ainda a gente não tem como aferir o impacto que isso aí vai causar dentro do endividamento, não só das empresas, como das famílias. Até porque nós estamos ainda vivendo, Ainda estamos né? vivendo, porque a qualquer momento você pode sofrer um novo decreto. Né? Você está, por exemplo, Curitiba agora está em decreto. O estado de São Paulo saiu, outros estados estão entrando. Então, o efeito geral que isso aí vai causar, a gente vai descobrir muito lá na frente. O que é importante as pessoas saberem é que existe uma legislação que as protege e acabou de ser aprovado também no Congresso Nacional a lei que permite o parcelamento do endividamento do consumidor. Ela vai entrar em vigor e as pessoas podem sim se beneficiar dessa legislação para ter uma paz, uma tranquilidade na hora em que faz a proposta do pagamento dessa dívida. Nesse caso em específico, a gente está falando que dívidas? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu tenho lá a minha casa que está financiada, eu não consigo mais, a minha parcela era, sei lá, R$ 1.200, hoje eu não consigo mais pagar esse financiamento, tem um carro que tem lá financiado e eu não consigo mais pagar. Isso inclui nisso tudo? Como que a gente pode negociar isso também? Tudo se avalia pela linha do tempo e também pela questão das próprias técnicas de negociação que você pode utilizar. Mas fazendo aqui um apanhado geral, como que você analisa? Então, basicamente você pega essa pessoa que está endividada e verifica se o inadimplemento dela começa a ocorrer após a pandemia. Então vamos voltar no tempo, fevereiro de 2020. Se você comprova que após essa data você começou a ter problemas financeiros ou porque como consumidor tua renda caiu, por exemplo, pode ser um representante comercial, né? Ou como empresa, os teus rendimentos também caíram porque teve vários problemas aí percalços pelo caminho. Você tem que comprovar o impacto negativo que te causou. Porque a legislação, o Código Civil, ele prevê 3 possibilidades. Você pode chegar ao teu credor banco, por exemplo, e pedir a suspensão do pagamento pelo tempo que for necessário. E isso aí pode se renovar com o tempo também. Eu posso pedir uma readequação do valor da minha parcela. Então, se eu pago lá 2.000 de um financiamento e comprovar que eu posso pagar R$600, a dívida tem que ser alongada nessa proporção sem aumentar o endividamento. E aqueles casos extremos que a gente acaba acompanhando, que pessoas que tinham as suas franquias, que acabaram fechando, lojas de shopping, ela comprovando também que ela saiu do mercado, ela pode pedir uma rescisão do contrato. Ou seja, a dívida está liquidada e ela não tem que ser responsabilizada pelo inadimplemento. E, inclusive, com proibição de anotação nos órgãos de proteção ao crédito, tá? Isso tudo desde que seja comprovado todas essas questões. Sem comprovação. Documentação, tudo. Sem comprovação o judiciário não dá o seu direito. Então, basicamente, eu sempre oriento as pessoas ao quê? Faça um laudo técnico-econômico da vida da pessoa ou da empresa, por exemplo, para dizer, no caso de uma empresa, qual era o meu faturamento alguns períodos anteriores à pandemia e como é o meu faturamento nesse momento, apontando os períodos de lockdown que eu passei. Tem empresas que já saíram do período de lockdown, o Estado já não está mais, só que o efeito negativo ainda está se prorrogando. Então, ela demonstrando isso, o judiciário tem o dever de acatar o pedido e entregar a ela o pleito do direito que ela está pleiteando. É interessante isso, né? Porque pode ajudar muita gente, na verdade, empresários que passaram por tudo isso. Mas eu só quero voltar só na sua explicação. Carro e casa também entram nisso? Daí a pessoa tem que ir no banco, negociar direto com o banco ou existe um outro mecanismo?
até saiu período atrás uma orientação da Febraban para que os bancos fizessem uma prorrogação automática. Qual que é o problema dessa prorrogação automática? Eles alteraram a taxa de juro. Então, o que o banco fez de má fé? Se você não está podendo me pagar, o risco da operação subiu. Se o risco da operação subiu, a minha taxa de juro agora é mais cara. Só que isso é proibido. Quando você vem para a legislação que foi aprovada agora pelo Congresso, que permite o parcelamento do endividamento do consumidor, porque essa legislação vai alterar o Código de Defesa do Consumidor. Ela já traz as excludentes. Por lá você não pode pleitear parcelamento de dívida de carro, nada que tenha alienação como imóveis, nem dívidas rurais e nem que sejam originais, por exemplo, de cédula comercial e industrial. Agora, se eu não posso me beneficiar dessa legislação específica, que é a alteração do Código de Defesa do Consumidor, eu não perco o direito de me utilizar da teoria da imprevisão que está no Código Civil. Então, muito embora eu não possa, de repente, utilizar aquele mecanismo para reparcelar o meu veículo ou minha casa, eu posso me utilizar dessa outra questão, desde que na linha do tempo fique comprovado que o meu problema é relacionado ao Covid. A partir daquela data. A partir daquela data. A negociação ela pode ser tanto em balcão, eu e o banco. Geralmente a gente trabalha nesse sentido, né, de produzir documentação e já fazer a negociação extrajudicial. Mas quando há uma negativa ou não há uma resposta plausível, deve-se judicializar sem sombra de dúvida. Esse processo talvez as pessoas fiquem perdidas um pouco, né? O que a pessoa precisa fazer é procurar um advogado, é procurar a ajuda jurídica, porque queira ou não demanda um pouco de experiência, um pouco de lei, um pouco de um monte de coisa, né, envolvida. Conhecimento do sistema financeiro é imprescindível também. Hoje a gente fala muito de dívida de banco, né? Isso. Porque é o que mais está em voga no momento, né? O que mais pega, o que mais pesa contra as famílias. Então você tem que realmente ter uma banca de profissionais, porque não é só o advogado que resolve esse tipo de problema. Né? O advogado ele vai ter que se municiar de um profissional de uma área técnica. Ou ele vai ter que ter um economista para auxiliá-lo, ou um contador, ou um matemático, mas alguém que possa descrever nesse laudo técnico-econômico os números para que o juiz possa embasar na decisão. Sim. Se você esquece esse laudo técnico e vai com uma petição, só o advogado dizendo que a empresa está passando por uma dificuldade, haverá uma negativa sem sombra de dúvida. Então uma coisa não pode ser dissociada da outra. Certo. Tá, já que você tocou agora nessa questão de dívida de banco, porque isso é uma coisa que muita gente tem, acaba pedindo empréstimo, pega isso, pega aquilo para poder dar conta das coisas, na verdade, né? E aí eu te peço o seguinte, é possível fazer prorrogação dessas dívidas? Às vezes eu estou pagando lá um juro, mas você sabe que juro que está pagando? Às vezes as pessoas não sabem o que estão pagando, quanto, por quê, nem nada. Essa revisão de juro, ela é possível? É possível prorrogar uma dívida? Como que é possível fazer essa negociação com o banco? É possível você prorrogar, é possível você trocar a taxa de juro por uma mais barata. Tudo depende do conhecimento do sistema financeiro. E por que eu sempre bato nessa tecla? Porque se o advogado ele vai muito só pela área jurídica e não tem esse conhecimento, ele acaba fazendo algumas coisas que o sistema não autoriza. Então, por exemplo, todas as vezes que você vê uma propaganda dizendo, olha, o juro é abusivo, isso é uma propaganda enganosa, tá? Isso eu falo como alguém que é certificado pela Federação dos Bancos. Então, a formação da taxa de juro, ela passa por um crivo. Sim. Então, basicamente assim, ó, por exemplo, se você me diz assim, Donato, eu vou pegar um capital de giro, o banco vai captar, a princípio, aquele recurso dentro do CDB. Então, eu vou ver quanto ele paga para o investidor e coloco dentro do custo. Depois eu vou trazer mais algumas questões ali. Custo administrativo, impostos, o spread que o banco quer aplicar ao caso, que é o lucro dele. A partir disso é que eu posso dizer, olha só, banco, a taxa de juro que você está me dando não condiz com o meu perfil. E isso aí é normal acontecer, tá? Certo. Geralmente o banco não respeita isso. Até porque ele não faz essa coleta de documentação para formar um contrato e uma taxa de juro do tomador. Ele dá o que está na tela. Né? Exatamente. Ele não faz individualizado para cada assim como ele não dá, muitas vezes, o tipo de contrato que se enquadra a tua atividade profissional. Ele dá um capital de giro para todos. Sim. Mas ele nunca vai te dizer, olha, eu tenho um tipo de linha de crédito para você que é mais benéfica para o teu negócio, com a taxa de juro mais barata. Porque, lógico, ele busca o lucro. É aí que entra, logicamente, o direito para trazer esse equilíbrio. Para dizer como das cláusulas mesmo contratadas são nulas, ou para dizer, por exemplo, quando uma taxa de juro ela merece a atenção do judiciário e a intervenção do judiciário naquele caso.
O problema é que quando você vai só falando que o juro é abusivo e não prova, começa a vir todas essas decisões aí que a gente sabe hoje, dando improcedente e desestimulando as pessoas a buscar o seu direito. E a gente está falando de dinheiro, né, Donato? A gente está falando de recursos que as pessoas precisam. Então, se a gente tiver esse conhecimento, pelo menos assim, essa ajuda, que seja uma coisa mais honesta, pelo menos, né, com todas essas pessoas, tudo fica melhor também, né? Eu vou te fazer uma pergunta porque eu acredito que todos nós possuímos inteligência e capacidade de raciocínio. Um dos argumentos do banco para fazer uma taxa de juro alta no Brasil é o risco de inadimplência. Tranquilo? Só que entre o risco que ele aponta e o que nós realmente praticamos há uma lacuna muito grande. A nossa média é 3,5 de inadimplência pelo Banco Mundial divulgada e ele coloca no spread dele 27,5%. Nossa! Quando você aumenta a taxa de juro, o sistema de amortização que é vinculado ao contrato faz você devolver menos capital no início. Se eu devolvo menos capital, qual é o efeito que eu estou gerando? Um risco, correto? Então o banco, sabedor disso, ele te dá um sistema de amortização que é maléfico, acumulado com uma taxa de juro alta, que faz você devolver pouco capital no início para que ele possa dizer que o spread dele tem que ser maior. Se você fizer um estudo inverso de um sistema de amortização mais benéfico, onde você devolve mais capital e menos juro, automaticamente eu quebro a argumentação do banco, porque se eu estou tirando o risco, minha taxa de juro tem que ser menor. Então por que ele não oferta isso para o cliente? Porque ele, né? Entende? É. Então é aí que você entra fazendo uma análise para saber onde você pode impugnar e o que você não pode impugnar. Assim como eu afirmo aqui, sem medo de errar, que 100% dos contratos não te fala a verdade sobre o juro praticado. Ah, isso eu tenho certeza. A taxa ofertada, ela é só uma unidade de medida. Como você leva muito mais tempo para pagar do que a taxa denunciada, que é anual, o efeito da capitalização ou do juro composto altera em muito a taxa que você paga ao final, só que o contrato não te fala isso. Então, pessoas que pegam financiamento habitacional para 30 anos, elas vão pagar cerca de 5 vezes a mais do que ela pensa que está pagando. É muito dinheiro. É muita diferença. É muita diferença. E a gente está falando de, como eu falei, de dinheiro. Exato. A gente perde dinheiro, né? Pode parecer que não, mas, por exemplo, para uma empresa, a readequação do valor do juro dela pode trazer muito benefício durante os anos. Sim. Né? Ela consegue fazer um capital de giro melhor próprio, ela consegue pagar contas, às vezes, muito mais em dia, sem ter que pagar com inadimplência. Sim. Tudo isso tem que ser analisado. Eu vi esses dias uma publicação tua ali, era de um cliente, né? Não sei, eu acho que era milhões quase, né? Isso. De dinheiro que... Irregular, cobrado, né? Olha só, e faz uma grande diferença, né? Isso Bom, quando, se você me permite, assim como a gente atua em muitos casos e sobre essa análise do sistema financeiro, às vezes é assustador você ver o banco tirando o dinheiro da empresa na aplicação automática e o empresário não percebe. Não percebe, Não né? percebe. Porque o fluxo do dia é tão grande que ele não consegue verificar os centavos que são desviados. Isso. Aí você pega uma empresa que opera 10 anos viciada desse jeito, o sistema dentro da conta dela, gera valores muito altos. Eu sempre digo, né, que se cada cliente tirar um centavo, se o banco tirar um centavo de cada cliente que ele tiver, no final do mês, olha a quantidade de dinheiro, Sabe quantos né? por cento das pessoas buscam direito? 2%. 2%. Então, quando o banco pratica uma irregularidade, ele sabe que 98% está garantido. Olha, queria agradecer mais uma vez Eu que agradeço. a tua presença aqui no nosso programa. E eu acho que às vezes ele falou alguns termos técnicos, porque não tem outra forma de falar, é isso mesmo. Mas procure sim a ajuda de um advogado, eu tenho certeza que pode ajudar você em alguns casos aí específicos em dívidas agora aqui na pandemia, tá certo? Obrigado, até a próxima, viu, Donato? Muito obrigado. Valeu.